No século XVIII, um homem chamado Jean está em uma cela aguardando sua sentença. Um bando de guardas vem arrastá-lo e apresentá-lo a uma multidão furiosa, que grita e pede justiça enquanto um senhor lê a sentença. Em 2 dias, Jean será amarrado a uma cruz e espancado com uma barra de ferro para depois ser enforcado até a morte. Isso começou há alguns anos em Paris. Em um mercado com um cheiro horrível, uma mulher que atende sua barraca começa a ter contrações e tem o bebê ali mesmo, deixando-o cair no chão. Como todos os seus bebês anteriores nasceram mortos, ela presume que este também está morto, então ela corta o cordão umbilical e o empurra nas sobras de tripas de peixe antes de voltar ao trabalho. Esse bebê se chama Jean e logo respira pela primeira vez, o que o faz sentir todos os cheiros horríveis do mercado. Quando Jean chora pela primeira vez, todas as pessoas do mercado o ouvem e acusam a mãe de tentar matá-lo. A mãe tenta fugir, mas a multidão a pega e ela é executada. Depois Jean é enviada para o orfanato de Madame Gaillard, onde já existem tantas crianças que dormem amontoadas. Quando o bebê fica em uma dessas muitas pilhas, as crianças ficam incomodadas com sua presença. Um menino tenta cutucá-lo, mas Jean agarra o dedo e cheira, o que assusta todo mundo. As crianças decidem matar Jean com um travesseiro e quando ele começa a chorar, Madame Gaillard vem salvá-lo e chicoteia as crianças pelo mau comportamento. Os anos passam e aos 5 anos Jean ainda não consegue falar. As outras crianças acham que ele é um esquisito e o evitam, então Jean passa o tempo usando seu talento único. Acontece que ele tem um sentido olfativo superior que lhe permite identificar qualquer cheiro, mesmo que esteja longe ou seja algo que não deveria cheirar. Nesta idade Jean ainda não consegue diferenciar os cheiros bons dos maus, apenas gosta de explorar e descobrir novos aromas. Às vezes ele até sente cheiro de animais mortos, e as outras crianças jogavam frutas podres nele por ser assustador. Eventualmente, Jean aprende a falar e a dizer quais objetos estão ao seu redor com os olhos fechados, apenas usando o nariz. Quando ele completa 13 anos, Madame Gaillard vende Jean para Grimal, dono de um curtume. Jean se torna aprendiz e Gaillard ganha algum dinheiro, mas no caminho para casa ela é roubada e morta. A expectativa de vida no curtume é de 5 anos, mas Jean prova que é duro e trabalha duro todos os dias, sonhando um dia visitar a cidade para explorar mais aromas. Depois de vários anos em que Jean trabalhou mais de 10 horas por dia, Grimal finalmente leva Jean com ele à cidade para fazer uma entrega. Enquanto Jean caminha pelas ruas movimentadas, ele deixa seu nariz absorver todos os novos aromas, sejam eles bons ou ruins. Quando Grimal está ocupado fazendo a entrega, Jean deixa seu nariz guiá-lo até um perfume particularmente maravilhoso que vem de uma loja. É um perfume chamado Amor e Psique, e enquanto Jean observa o criador, ele aprende que aromas podem ser misturados para formar novos. De repente, Jean sente o perfume mais doce que já sentiu e instantaneamente fica fascinado por ele. Ele corre atrás e descobre que vem de uma ruiva que vende ameixas. Ele começa a segui-la pela cidade e quando chega perto o suficiente, cheira o ombro dela. A mulher se assusta e tenta se comunicar com ele, mas Jean não responde. Ela tenta oferecer-lhe algumas ameixas e Jean responde enterrando o nariz na mão dela, fazendo-a se assustar e fugir. Recusando-se a desistir, Jean rastreia seu cheiro e depois de se esquivar das pessoas que jogavam fogos de artifício, encontra a mulher sentada a uma mesa. Ele se esgueira por trás dela para cheirá-la por um tempo, até que ela se vira e o vê. A mulher está prestes a gritar, mas Jean cobre a boca bem a tempo e a arrasta para as sombras quando ouve um barulho. Um casal passa e Jean espera que eles desapareçam para soltar a mulher, apenas para descobrir que ele a sufocou acidentalmente até a morte. Ele não fica chateado por muito tempo, logo está pegando as roupas da mulher para poder cheirá-la da cabeça aos pés. Porém, com o passar dos minutos, o corpo perde o cheiro vivo e Jean se desespera. Naquela noite, Grimal bate nele por fugir. Então Jean não consegue dormir porque fica pensando no cheiro da mulher e decide que seu objetivo na vida é preservar o cheiro de alguém para nunca mais perdê-lo. Enquanto isso, Giuseppe lamenta a falta de clientes. Ele era o melhor perfumista do país, mas desde que seu rival fez Amor e Psique, os clientes não o procuram mais. Desesperado para reanimar seu negócio, Giuseppe tenta descobrir a fórmula de Amor e Psique, mas por mais que sinta o cheiro, não consegue acertar. Uma noite, Jean traz uma entrega para Giuseppe, que permite que ele entre em seu laboratório para retirar o pedido. Jean fica maravilhado com todos os ingredientes e cheiros, e percebe que Giuseppe está experimentando Amor e Psique. Ele conta quais ingredientes está faltando, afirmando ser o melhor nariz de Paris. Giuseppe fica cético e diz a Jean para provar seu valor. Sem hesitar, Jean começa a misturar todos os ingredientes, ignorando Giuseppe quando este o repreende por não utilizar as técnicas corretas. Quando Jean termina, Giuseppe fica chocado ao descobrir que recriou Amor e Psique perfeitamente, mas Jean diz que ainda não é um bom perfume. Ele rapidamente começa a mixar novamente, mas Giuseppe fica com raiva porque alguém inexperiente o superou, então ele expulsa Jean. Depois Giuseppe sente o segundo perfume que Jean fez e o cheiro maravilhoso o faz sentir-se no paraíso. No dia seguinte, Giuseppe compra Jean de Grimal, que aceita alegremente o dinheiro e se embriaga com ele.
Ao sair da taverna, ele tenta se esquivar de uma carruagem que chega e cai, batendo a cabeça e caindo no rio, onde morre. Enquanto isso, Jean começa a trabalhar como aprendiz de Giuseppe, aprendendo tudo sobre o comércio e criando uma variedade de perfumes maravilhosos que fazem com que a loja de Giuseppe volte a ser a melhor da cidade. Giuseppe ensina a Jean que o perfume é feito de 12 notas e que uma lenda fala da 13ª essência perfeita que poderia ser acrescentada para dominar as demais, mas nunca foi encontrada. Essas palavras fazem Jean pensar na mulher que matou e naquela noite sonha com ela. Relembrando seu objetivo de vida, Jean pede a Giuseppe que o ensine a preservar qualquer perfume. No dia seguinte, Giuseppe ensina Jean a extrair a essência de 10.000 rosas fervendo-as na temperatura certa até que o óleo se condense e caia em um minúsculo frasco. É preciso esperar muito, mas eventualmente a máquina libera o óleo de rosa e Jean fica tão impressionado que começa a experimentar por conta própria. Ele pega coisas aleatórias na rua, como correntes e uma ferradura, e as coloca dentro do aparelho, na esperança de sentir seu cheiro. De manhã, Giuseppe acorda ao ouvir barulhos altos vindos de seu laboratório. Ele corre até lá para descobrir que Jean está tendo um colapso nervoso. E o menino o acusa de mentir porque seu sistema não consegue extrair o cheiro de nada, apenas de algumas coisas. Giuseppe não consegue acreditar que Jean esteja tentando sentir o cheiro de metais, que não deveriam ter cheiro. Quando Giuseppe verifica o interior da máquina, fica horrorizado ao descobrir que Jean colocou seu gato nela, tentando sentir seu cheiro também. Giuseppe grita com Jean, dizendo que ele não consegue destilar o cheiro de um ser vivo, e de repente Jean desmaia. Após tal revelação, Jean adoece rapidamente. Giuseppe fica arrasado e paga bons médicos para cuidar de Jean, mas eles nem sabem o que ele tem. Em seu leito de morte, Jean pergunta se existe algum outro método para extrair um perfume, então Giuseppe lhe conta sobre enfleurage, técnica usada apenas na cidade de Grasse. Esta informação ajuda Jean imediatamente e em apenas alguns dias ele está saudável novamente. Agora Jean quer viajar para Grasse, mas precisará da documentação adequada, então Giuseppe concede a ele em troca de 100 novas fórmulas de perfume. Depois que Jean vai embora, Giuseppe vai para a cama muito feliz, mas de repente sua casa desmorona e o mata. A caminho de Grasse, Jean finalmente consegue explorar o campo e seu humor melhora muito graças ao ar puro. Em vez de pegar estradas curtas que passam por várias cidades, Jean decide caminhar pelas montanhas para continuar respirando com tranquilidade. Ele acaba subindo ao topo de uma montanha e se escondendo dentro de uma caverna, onde pela primeira vez só consegue sentir o cheiro de uma coisa, o cheiro de pedra morta. A falta de milhares de cheiros o dominando faz com que ele relaxe tanto que acaba ficando ali vários anos, e teria ficado mais tempo se não fossem os sonhos da mulher ameixa. Quando Jean finalmente sai de novo, ele lava o corpo na chuva e percebe que não tem cheiro como todo mundo, fazendo-se sentir um ninguém. Naquele momento ele jura que provaria ao mundo que é excepcional. Depois Jean finalmente continua viajando e quando está prestes a chegar a Grasse, sente um cheiro incrível, ainda melhor que o da mulher ameixa. Uma carruagem passa de repente e ele descobre que o perfume pertence à bela Laura. Animado, Jean corre até Grasse e segue seu nariz até chegar a uma mansão chique, então ele foge para dentro do jardim e observa Laura de longe. Ele chega o mais perto que pode para sentir o cheiro dela, mas seu tempo é interrompido quando o pai dela, Richis, a manda de volta para dentro. No dia seguinte, Jean começa a trabalhar em uma perfumaria onde aprende a arte da enfleurage sob a supervisão de Drouot. O processo consiste em prensar flores em gordura animal e fervê-las em um grande recipiente para extrair sua essência. Certa noite, um casal está brincando no celeiro, mas o menino vai embora quando a menina o provoca demais e ela acaba presa. Logo Jean aparece fingindo ajudá-la, mas na verdade ele a mata. Momentos depois, a menina acaba coberta de gordura e dentro do recipiente enquanto Jean espera sentir seu cheiro. De manhã, uma mulher chega com uma entrega de flores, então Jean tem que cobrir o recipiente antes que o corpo seja descoberto. Drouot quase o pega também, mas Jean finge que cobriu o recipiente para proteger as flores do sol. No final das contas, esse processo não extrai o cheiro da garota, então Jean tem que pensar em outra coisa. À noite, ele contrata uma trabalhadora de rua, que leva consigo seu cachorro. Porém, em vez de fazer a sujeira, ele começa a cobri-la com gordura animal. Quando ele pega uma lâmina para raspar a gordura, a mulher enlouquece e cancela a transação. Jean não desiste, então ele rapidamente a mata e continua com sua nova técnica. Depois de cortar o cabelo dela, ele envolve todo o corpo dela em gordura animal e um pedaço de pano. Poucas horas depois, Jean raspa a gordura e a submete a todo um processo complicado que finalmente extrai o cheiro de um ser humano. Na manhã seguinte, enquanto os moradores locais encontram o corpo abandonado, Jean testa o cheiro colocando apenas uma gota em sua mão. O cachorro da mulher corre imediatamente até ele, pensando que sentiu o cheiro de seu dono. Satisfeito consigo mesmo, Jean coloca esse perfume no primeiro frasco de 13, planejando encontrar todas as notas certas para o perfume perfeito. Algum tempo depois, Jean entra furtivamente na festa de aniversário de Laura para espioná-la.
Ela e suas amigas decidem brincar de esconde-esconde no labirinto do jardim e, quando Laura está sozinha, ela consegue ver a sombra de Jean por perto. Quando ele tenta pegá-la, ela pensa que faz parte do jogo e foge, apenas para ser pega por um amigo. Com ciúmes, Jean joga uma pedra para destruir a lâmpada acima deles, o que faz Laura correr novamente. Logo Richis termina o jogo, mas o clima da festa muda quando descobrem que duas garotas estão desaparecidas. Enquanto isso, Jean submete essas duas garotas ao processo de engordar e embrulhar para extrair seus aromas, que ele adiciona à sua coleção. Quando Drouot vem gritar com Jean por ignorar seu trabalho, ele sente o cheiro incrível na mão de Jean e imediatamente se torna muito dócil. No dia seguinte, os corpos das duas meninas são encontrados no rio. O conselho convoca uma reunião e Richis pede toque de recolher até que o assassino seja preso, ressaltando que todas as suas filhas estão em perigo porque, exceto a trabalhadora de rua, todas as outras meninas mortas eram puras. No entanto, o conselho recusa porque um toque de recolher poderia levar a cidade à falência. Nos dias seguintes, Jean continua a sequestrar e matar mulheres intocadas para extrair seus aromas, deixando os corpos em locais aleatórios quando termina. Logo o conselho aceita impor toque de recolher e envia guardas para patrulhar as ruas, mas isso não impede Jean e ele continua matando. Os moradores da cidade são tomados pelo medo e pela paranoia, então começam a fechar suas casas com tábuas e a se voltar contra qualquer pessoa suspeita a ponto de atirar. Quando Jean mata uma freira, que também é sua 12ª vítima, o bispo realiza uma missa para chamar o assassino de demônio que será excomungado. A cerimônia é interrompida por um homem que irrompe repentinamente para anunciar que o assassino foi capturado. Richis não está convencido porque a confissão foi obtida sob tortura e os detalhes não correspondem aos assassinatos reais, mas o conselho só quer encerrar o caso e o homem é executado. Enquanto isso Jean mistura as 12 essências e fica muito satisfeito com o resultado, mas sabe que está faltando a 13ª nota final. Ele quer que o toque final seja Laura, que está comemorando com o resto dos moradores locais até que Richis apareça para levá-la para casa. Naquela noite, Jean entra furtivamente na mansão e se aproxima de Laura enquanto ela dorme. De repente Richis acorda e corre para o quarto de Laura, mas ela está bem e sozinha. No entanto, Richis percebe que a janela está aberta. Na manhã seguinte, Richis arruma suas coisas e vai embora com Laura para mantê-la segura. Na esperança de enganar o assassino, ele envia uma carruagem vazia na direção oposta enquanto ele e Laura viajam a cavalo. No entanto, o nariz de Jean detecta imediatamente que o cheiro de Laura está ficando mais fraco, então ele também arruma suas coisas e começa a seguir o cheiro dela para encontrá-lo. De volta à cidade, o cachorro do trabalhador de rua também está farejando coisas e encontra as roupas do dono enterradas na terra. Isso é percebido por Drouot, que continua cavando e logo encontra todas as roupas e cabelos das mulheres mortas. Algum tempo depois, Richis e Laura chegam a uma pousada remota e alugam todos os quartos. Richis escolhe um quarto sem janelas para Laura e a tranca durante a noite. Ainda rastreando seu cheiro, Jean encontra a pousada, foge pelo quarto dos empregados e rouba a chave da mesa de cabeceira de Richis para finalmente encontrar Laura. Quando ele está prestes a matá-la, Laura abre os olhos e olha para ele, fazendo-o hesitar. Na manhã seguinte, Richis verifica sua filha e fica horrorizado ao descobrir que ela está morta. Enquanto isso, Jean termina de extrair a essência de Laura e adiciona às outras 12 para finalmente criar o perfume definitivo. Antes que possa cheirá-lo corretamente, ele é cercado por soldados e é preso, mas consegue esconder o perfume no bolso. Depois disso, Richis afoga Jean para fazê-lo confessar porque matou Laura, mas Jean apenas responde: "Eu precisava dela." De volta ao início, chega o dia da execução de Jean e toda a cidade se reúne para assistir. Quando um senhor do conselho e um grupo de guardas aparecem para levar Jean, ele abre o frasco de perfume com um plano em mente. Momentos depois, uma carruagem chega à praça da cidade e Jean sai vestindo as roupas do senhor e algumas gotas de seu perfume perfeito. Assim que as pessoas próximas a ele sentem o cheiro dele, caem de joelhos, maravilhadas com sua mera presença. Jean caminha até o cadafalso e seu cheiro é tão inebriante que o carrasco imediatamente o declara inocente. Em seguida, Jean coloca um pouco de perfume em um lenço e começa a agitá-lo para deixar o perfume se espalhar. Todo o corvo cai em estado de euforia absoluta e até o bispo se ajoelha, anunciando que Jean é na verdade um anjo. A multidão começa a gritar e chorar por Jean, que finalmente se sente notada e poderosa. O único que não caiu nessa foi Richis, que está numa varanda onde o perfume não chegou. Aí Jean deixa seu lenço voar com o vento e quando ele cai na multidão, faz com que todos se esquentem e comecem a fazer a sujeira em um grupo enorme de safadeza. Enquanto observa em estado de choque, Jean se imagina com a mulher ameixa e percebe que não conheceu o amor verdadeiro e nunca conhecerá, o que o faz chorar. De repente, Richis sobe no cadafalso, pronto para terminar a execução, mas também é dominado pelo poder do perfume e cai de joelhos, chamando Jean de filho. Poucas horas depois, os habitantes da cidade acordam e ficam cheios de vergonha.
Jean não está em lugar nenhum e Druot é preso, já que as roupas e os cabelos foram encontrados em sua loja. Após 14 horas de tortura, Druot confessa e é executado. Enquanto isso, Jean retorna para sua fedorenta cidade natal. Como é inútil uma existência sem amor, Jean para no meio da rua e esvazia o frasco de perfume inteiro na cabeça. O cheiro é tão poderoso que faz com que os habitantes locais corram até ele, amontoando-se em cima de seu corpo para devorá-lo. Na manhã seguinte, a única coisa que sobrou de Jean foram suas roupas e uma gota de perfume.